só vai poder visualizar quem tiver acesso ao link. Por quê? Porque o YouTube vai hospedar isso, mas esse assunto só tem a ver com a nossa turma, com essa discussão própria nossa, né? Então, não há nenhuma razão para a gente compartilhar e deixar o link aberto. E aí, pessoal, eu queria fazer uma espécie de bate-bola, fazendo uma explicação para vocês de como é que a gente pensou metodologicamente que deveria ser esse retorno. Mas antes de eu começar, eu queria deixar uma coisa muito clara. Não existe obrigatoriedade de vocês aderirem a esse ensino remoto emergencial. Por quê eu digo isso? Porque é possível que alguns de vocês estejam passando por problemas físicos ou psicológicos ao ponto de vocês acharem que não é o momento de estudar e vocês estão com outras prioridades. Cuidar da família, cuidar das finanças, cuidar do psicológico. E isso é importantíssimo que vocês compreendam que nós respeitamos. Então, vocês não são obrigados a aderir. O que eu vou explicar para vocês são as consequências da adesão e as consequências da não adesão. Quais são as consequências da não adesão? Milena, eu vi sua pergunta sobre as vantagens, eu vou já entrar nele. Inclusive, eu vi que muitas pessoas mandaram mensagem. Se eu não responder, vocês me cobram no áudio, certo? Porque aí, às vezes, eu estou falando, nem sempre eu consigo acompanhar em tempo real o chat. Mas vamos lá. Quais são as consequências de você, aluno, não aderir ao ensino remoto emergencial? Você vai ter direito a retornar às atividades presenciais de onde a gente parou, tão logo a gente tem a autorização dos órgãos competentes de saúde para fazer esse retorno. Professor, quando isso vai acontecer? Eu não faço a menor ideia. E quem disser uma data a vocês, me perdoe a franqueza e até a grosseria dizer isso, mas está mentindo. Por quê? Porque a gente não tem como prever quando exatamente isso vai acabar. A gente tem muitas perspectivas positivas, todo dia sai uma notícia nova, com alguns avanços, mas concreto mesmo, a gente ainda não tem. Então, é importantíssimo que vocês tenham essa clareza. Professor, mas eu acho que a gente volta em outubro, né? Não é possível? Não sei, pessoal. De verdade que eu não quero cravar nenhum tipo de data, mas o que vocês vão ter é a certeza de que a matrícula de vocês não vai ser cancelada. E aí, assim que voltar às aulas presenciais, vocês começam de onde parou, eu também, no mesmo instante, eu também não posso dizer isso ainda. Por quê? Porque a gente vai ter novas discussões e novos planejamentos sobre isso. Talvez vocês voltem a partir do próximo semestre, talvez seja em dezembro, não sei, pessoal, eu não quero realmente me comprometer com data com vocês, porque eu sou muito franco em dizer que a gente não tem nenhuma previsão, certo? Mas aí o que a gente tem? Nesse momento, a gente tem a possibilidade de voltar de maneira remota. Como é isso? A sistemática que nós utilizamos são 3 disciplinas de cada vez. Eu vou projetar aqui minha tela para vocês terem acesso ao calendário, certo? Vocês estão vendo aí, é um PDF. Um PDF dizendo calendário de aulas remotas para o S2. Uhum. Pronto. E aí, o que é que acontece, pessoal? A gente vai começar de onde paramos na disciplina de pesquisa. Oi? 10 a 20%? Certo. Exagerei, né, Major? Uhum. Só um pouquinho. Ficou melhor agora? Pronto. Beleza. Certo. Vamos lá. A gente começa no dia 29 com gestão da produção. E aí depois, na sexta-feira, processos administrativos. Aí a gente entra na segunda com marketing. Na terça seria gestão da produção. Na sexta, processos administrativos. Percebam que a gente vai encerrar o que faltava para ser encerrado na N1. E aí a gente começa com 3 disciplinas de cada vez, certo? A nossa previsão é que as aulas sejam segundas, quartas e sextas. Percebam que no dia 10 de agosto a gente já encerrou
gestão da produção e processos administrativos. E aí você me pergunta, como é que foi tão rápido, professor? A questão é porque a gente estava devendo poucas horas para finalizar a N1. E a gente vai primeiro encerrar uma disciplina de cada vez, para não misturar muito a cabeça de vocês e ficar uma ruma de conteúdo ao mesmo tempo. E aí a gente segue segunda, quarta e sexta com Paulo, Jocely e Kelly. E aí a gente vai até começarmos a N2. E aí a gente vai ter uma certa constância maior, porque aí a gente vai continuar das horas que ficou faltando a partir da N2, certo? E aí você me pergunta, professor, mas eu vou até repetir uma coisa que eu já falei, já que a gente está gravando e vai ser disponibilizada para o pessoal que não está tendo acesso nesse exato momento. Professor, quer dizer que toda segunda, quarta e sexta eu vou precisar estar de frente para o computador ou para o celular? Não. Vai depender da metodologia utilizada pelo professor. Eu não posso dizer para vocês que todas as aulas vão ser assim ou vão ser assado. Eu tenho 2 disciplinas com vocês, então eu posso falar das minhas disciplinas. O que vocês vão ter é o seguinte, todas as tarefas que os professores passarem, elas vão contar como presença. Como é que vai saber que você fez aquela tarefa? Você vai mandar para o professor as respostas da tarefa que ele pediu. E essa tarefa vai valer como presença, inclusive também vai compor parte da sua nota. E como é que vocês vão fazer isso? Google Sala de Aula. Vocês, inclusive, já conhecem essa sistemática nas disciplinas do professor Paulo. Eu vou mostrar para vocês, vou projetar minha tela de novo aqui, e vou mostrar uma disciplina. Isso daqui foi um curso para apresentar, vocês estão vendo aí, ferramentas administrativas, ambientação no Classroom. Alguém fala no áudio, por favor? Tá bom, tá bom. Pronto. Porque eu não tô olhando lá o chat, por isso que eu estou pedindo para falarem. Isso daqui, pessoal, vocês estão vendo, é uma disciplina extracurricular. Eu fiz lá para o primeiro semestre. Isso aqui foi uma ambientação. Esse mural, você tem uma apresentação da disciplina e alguns avisos. E você tem alguns vídeos demonstrando como é que acessa o e-mail, como é que acessa o Google Meet, algumas explicações. E aí você clica aqui em atividades e você vai ver todas as nossas aulas, da aula 1 até a aula 9. E, pessoal, aqui você vai ter um repositório. Esse repositório é como se fosse uma biblioteca virtual. Aqui tem uma aula, e aí eu faço uma pergunta para vocês. E aí a gente conversa numa espécie de fórum. Vocês estão vendo aqui, ó, um aluno fala, eu respondo, e assim segue. E cada aula dessa tem um tipo de atividade diferente. Veja aqui, ó. Isso aqui foi uma apostila que eu fiz. Não, isso aqui foi uma imagem que eu passei para a turma, né? Isso daqui foi uma pergunta que eu fiz a ela, a turma, a partir de uma apostila que eu passei para eles. Inclusive, essa disciplina de ferramentas administrativas, ela tem várias coisas parecidas com o que vocês já viram em processos administrativos. Ó, inclusive, vocês devem estar reconhecendo parte desse material que eu já mostrei várias dessas coisas a vocês. Ou seja, o Google Sala de Aula, ele é uma sistemática que permite uma interação entre professor e aluno. Essa interação, ela ocorre de maneira assíncrona, porque eu coloco o material lá e você tem acesso no horário que for mais conveniente a você. Todas as tarefas que vão ser passadas, elas terão esse prazo mínimo de 1 semana. Por quê? Porque esse ensino remoto emergencial, ele tem características diferentes do que a gente já conhece. Não é possível eu passar uma tarefa para vocês, pelo menos não nesse momento inicial, e vocês, de pronto, já responderem no mesmo dia. Por quê? Porque cada um está vivendo essa pandemia de uma maneira um pouco diferente. Eu imagino que alguns de vocês talvez estejam tendo dificuldade com insônia. E aí você me fala, professor, eu só estou produzindo de madrugada. Eu posso estudar de madrugada? Não recomendo por uma questão de saúde, mas se esse horário funcionar para você, fique à vontade.
você vai ter acesso ao material e vai estudar no momento que for melhor para você. Professor, mas não é uma questão de insônia. É porque agora eu estou tendo que ficar com meu filho pela parte da noite. E aí, à noite, eu não estou disponível. Quando você tiver aula igual a essa, como é que eu faço? Exatamente por isso que a gente está gravando os encontros e você vai ter acesso aos links desses encontros e vai poder assistir no momento que for mais conveniente e fazer as tarefas no momento que for mais conveniente. Agora, perceba, momento que for mais conveniente não é fazer a tarefa quando você quiser. A gente tem prazo que vai ser determinado para cada tarefa, por uma questão, inclusive, de organização entre as disciplinas e o conteúdo que está sendo passado. Vocês sabem que quando a gente deixa acumular conteúdo e não vai fazendo as tarefas, depois é bem mais difícil conseguir correr atrás do prejuízo. Então, é por isso que, inclusive, eu recomendo que vocês tentem estabelecer uma rotina. E vocês tentem fazer com que esse ensino remoto emergencial, a vantagem de você poder fazer em qualquer horário, não seja uma desvantagem. Eu tenho percebido, ouvindo o relato de algumas pessoas, e eu mesmo sou aluno de ensino à distância, de uma especialização que eu faço, muitas vezes a gente acaba transformando essa vantagem do horário numa desvantagem porque a gente deixa as coisas para depois. E vocês têm que se policiar para não permitir que isso aconteça com vocês. Pessoal, eu queria fazer disso aqui um bate-bola, certo? Eu acho que o mais importante que eu tinha para falar para vocês era isso. Recapitulando. Primeira coisa, vocês não são obrigados. Se vocês quiserem apenas aulas presenciais, tão logo a gente tem a oportunidade de retornar ao presencial, vocês estão com as matrículas asseguradas. Quando isso vai acontecer, não faço a menor ideia. Segundo ponto, vocês vão ter acesso ao material como? Lá pelo Google Sala de Aula. Vocês vão ter 3 disciplinas de cada vez. Geralmente, a gente vai fazer isso na segunda, na quarta e na sexta. Há algumas exceções, porque determinadas semanas são um pouco diferentes, seja por feriado ou por outras razões de sincronia de calendário, então tem semana que vai ser um pouco variado. Mas vocês não vão ter a obrigatoriedade de participar das aulas síncronas. As aulas síncronas, repetindo, são esses encontros igual que a gente está fazendo aqui agora. Clevani, eu vi sua pergunta. Temos aula por aqui também, Samuel? Sim, mas como eu falei, vocês não são obrigados a participar de todas, porque justamente elas vão ser gravadas para você ter essa oportunidade de acompanhar no melhor horário possível. Terceiro ponto. Professor, eu posso reprovar numa disciplina remota? Sim. O ensino remoto emergencial, ele não é uma enganação em que a gente finge que está ensinando. Então, igual acontece no ensino presencial, no ensino remoto, vocês também podem ser reprovados. Agora, a gente, principalmente nesse primeiro momento, existe uma espécie de acordo entre nós professores, inclusive para vocês se ambientarem melhor com essa nova sistemática, em que a gente vai começar um pouco com o pé fora do acelerador, certo? Mas eu repito que isso não significa que a gente vai fingir que está ensinando. A gente vai passar conteúdo, vai ter vídeo, dependendo da metodologia do professor, vai ter apostila, dependendo do jeito de trabalhar do professor, vai ter tarefas lá no Google Formulário. Vocês, às vezes, não respondem umas pesquisas? A mesma coisa vai ter agora, só que vocês vão estar respondendo tarefas. É uma das sistemáticas possíveis. Vai ter professor que vai misturar um pouco de cada coisa. Exemplo prático é o professor Paulo, que ele tem mais habilidade com essas nossas sistemáticas. Eu gosto também um pouco de misturar essas coisas, mas eu ainda estou tateando um pouco disso e eu sou bem franco com vocês, no sentido de dizer que eu também estou em processo de aprendizagem. Ah, professor, porque o ensino presencial é melhor? Eu não contesto isso. Eu concordo com você quando você fala que o ensino presencial é melhor. Infelizmente, no momento, a gente não consegue oferecer isso. Então, para que a gente não pare o nosso processo de ensino e aprendizagem, o ensino remoto emergencial é o que pode ser feito agora. Pessoal, dúvidas?
Fica à vontade, professor. Você quer falar? Eu vi aqui que você... É só um adendo. Quando você fala de ensino presencial e remoto, né? É só para deixar claro que, assim, no nosso entendimento também, o ensino presencial, ele é absolutamente preferível, né? É incomparável. É de longe preferível, né? Contudo, diante dessa situação e diante da imprevisibilidade de retorno presencial, e primando pela nossa saúde, é que nós entendemos que esse caminho é o único caminho que a gente tem, né, para que a gente possa caminhar, né, mesmo que mais lento, como falei, gradual e parcial, mas de que a gente possa caminhar, manter o vínculo institucional e que favoreça aí o término do curso de vocês. Só para deixar isso claro. Milena, eu vi aqui que você digitou, eu não sei se eu captei bem sua pergunta. Você está perguntando se, por acaso, você achar que não aprendeu e quiser fazer tudo de novo, é isso? Isso. Milena? Oi? Certo, vamos lá. Não, entendi. Agora, eu acho que eu entendi, mas eu não sei se eu vou responder exatamente... Não sei se eu captei bem sua pergunta. Mas, assim, vocês estão no segundo semestre. Você tem a opção de não aderir. Se você não aderir, quando a gente voltar presencialmente, você tem acesso de onde paramos. Isso ficou claro, e na sua pergunta você deixa claro que entendeu isso. Mas vamos dizer que você faça a disciplina, seja aprovada nela, mas ache que não captou bem a essência daquele conteúdo e queira fazer novamente. Você tem a opção de conversar com o professor sobre isso, e a gente vislumbrar uma maneira de você superar essa dificuldade para o próximo semestre. E como exatamente isso vai ser feito, varia muito de cada caso. De repente, você acha que seria um exagero repetir tudo, mas em um determinado ponto você não entendeu muito bem as coisas. Então, você pode combinar com o professor de assistir umas aulas da próxima turma que vai entrar. Mas, de repente, não. Você passou na disciplina, mas acha que não entendeu nada. Você pode pedir para ser reconsiderado isso e em outro semestre fazer aquilo mais uma vez. Por vocês estarem no segundo semestre, a gente tem um pouco menos de dificuldade sobre isso. Lá no terceiro semestre é que seria um pouco mais complexo fazer isso. E até seria possível desde que vocês, vamos dizer assim, não pedissem pelo diploma, né? Mas eu acho, Milena, que essa sua pergunta ela é muito interessante e é uma demonstração do comprometimento de você e dos seus colegas com entender o assunto, né? Que é muito mais importante do que passar nas disciplinas. Eu acho que a gente pode resolver isso em cada caso, que de repente não há necessidade de começar tudo de novo, né? De repente é só um ponto que você acha que ficou frágil e quer dar uma reforçada. Era mais ou menos isso que você estava perguntando ou não captei bem? Helena? Acho que Milena deve estar com algum problema no... Não, é que eu estava digitando. Ela está respondendo, ela disse que é. Ah, foi mal, desculpa. É porque, como eu falei para vocês, eu não consigo ver na mesma velocidade que o áudio. Pronto. Mayara perguntou. Sim, Lildeane perguntou antes de Mayara. Mas e quem não estiver... Oi? Era mais ou menos a mesma coisa que Milena queria saber, então sua resposta serviu para a minha dúvida também, porque eu terminei depois da dela, aí eu fui escutar a resposta, então é mais ou menos isso mesmo. Tranquilo. Mayara perguntou, depois que eu aderi às aulas remotas, caso não consiga me adaptar, posso desistir? O segundo semestre, mais uma vez, oferece uma facilidade para vocês. Vocês podem desistir e fazer a disciplina de novo quando ela for ofertada de novo. Agora, é importante que vocês tenham compreensão de que, aderindo ao ensino remoto, vocês vão fazer a disciplina como se ele estivesse sendo com o mesmo
vamos dizer assim, a mesma parte burocrática que acontece na disciplina presencial vai ocorrer na remota. Como assim? Vocês vão precisar comprovar a presença a partir das tarefas, vocês vão ter tarefas demandadas para vocês, e vocês podem, eventualmente, caso isso não aconteça de maneira satisfatória, serem reprovados. Professor, posso trancar a disciplina? Pode. Aí, quando houver outro momento em que ela for ofertada, você faz. Isso aí não vai ser nenhum impeditivo, não. Andressa perguntou, em relação ao estágio, no meu caso, já trabalho na área, posso pedir aproveitamento agora? Andressa, essa parte de práticas profissionais, ela está com uma série de restrições. O seu caso, eu recomendo, inclusive porque você já trabalha há muito tempo na área, eu acho que isso, no seu caso em particular, não vai ser nenhum tipo de problema, porque você já tem as 200 horas necessárias. Mas a minha sugestão, para eu não dar uma orientação a você, que sirva para você e talvez não sirva, por exemplo, para Sildenberg, então eu recomendo a gente trate cada caso individualmente, certo? Mas o seu caso em particular eu já conheço e eu acho que você não precisa se preocupar, porque você pode aproveitar as horas que já foram cumpridas antes mesmo dessa pandemia. Professor, eu vi que você está precisando sair, fica à vontade, certo? Eu agradeço sua presença e agradeço as orientações e as contribuições. Quer fazer uma palavra final? Gente, é só para dizer, só como uma fala final, Samuel, e aí eu coloquei meu número aqui o meu número está disponível para qualquer professor, para qualquer, você sabe disso, Samuel, né? Mas para qualquer aluno também, principalmente nesse período, certo? Dúvidas, sugestões e tal. E principalmente durante esse retorno, nós precisamos compreender com precisão as limitações de vocês. Então, o que é que que tipo de situação nós já nos deparamos? Professor, eu até queria voltar, mas eu não tenho internet, certo? Então, eu até queria voltar, mas a minha internet aqui é ruim. Essas coisas, né? E aí, a partir disso, a gente tem como prover ações institucionais para poder ajudar. Se é o caso de alguns de vocês, tudo dentro, claro, da legislação e dos normativos, mas nós temos algumas formas de ajudar. Então, se não vocês, mas alguns colegas que têm a intenção, né, quer estar junto da turma, quer estudar e tal, e tem essa limitação, o nosso objetivo é que todos caminhemos, todos nós caminhemos. A não ser que não seja, de fato, por decisão do aluno, né? Como o Samuel falou lá atrás, né? Mas o nosso objetivo é que todos caminhemos. Nenhum aluno fique sem condições de acompanhar as nossas aulas. Então, se é o seu caso, se é um caso de um colega, por favor, nos procurem. Meu celular aí, o Samuel também super acessível, para poder chegar a esses casos e aí, a partir daí, a gente ter como ajudar, tá bom? No mais, eu vou deixar aqui o Samuel com a turma, tá bom? Meu número tá aí no chat. Samuel, qualquer coisa, só procurar, e aos alunos também. Samuel, depois eu vi aqui, eu não tô na turma não, né? Se você puder me botar no grupo da turma, eu achei que eu tava, mas tranquilo. Turma, Não, boa noite. só tem gente boa lá, viu? Aí se eu entrar vai estragar. Ixi, deixa fora mesmo. Tranquilo. Turma, boa noite a todos. Deus abençoe a todos, continuem se protegendo. E a nossa filosofia do momento é que mesmo distantes, nós estamos juntos, viu? Procuramos ficar sempre próximos aí de vocês. Um grande abraço a todos. Obrigado, gente. Obrigado, Samuel. Valeu, obrigado, professor. Pessoal, eu vou, para o vídeo não ficar grande, eu vou encerrar a gravação, certo? Mas eu vou continuar aqui